Pelo menos 2 explosões ocorreram fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, ontem. Múltiplas baixas foram confirmadas, incluindo fuzileiros navais dos Estados Unidos. Isso ocorre depois que as nações ocidentais alertam sobre uma ameaça terrorista iminente. Perguntas continuam sobre quantos americanos foram evacuados no Afeganistão e quantos ainda estão presos lá. Isso acontece enquanto o prazo para tirar todos de lá está se aproximando rapidamente. E um novo estudo mostra que os custos cumulativos de saúde para os veteranos dos Estados Unidos podem chegar a 2,5 trilhões de dólares em 2050. Isso é o dobro do que os relatórios previam e está levantando preocupações sobre se o governo será capaz de cuidar de seus veteranos de guerra nas próximas décadas. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. Pelo menos 2 explosões ocorreram na quinta-feira perto do aeroporto de Cabul. Múltiplas vítimas foram confirmadas. O Pentágono está dizendo que as explosões levaram a uma série de baixas de civis americanos. Entre os mortos, há 4 fuzileiros navais dos Estados Unidos. Um porta-voz do Talibã disse a Reuters que a explosão inicial veio de uma suposta bomba suicida e deixou pelo menos 13 mortos, incluindo crianças. E um oficial de saúde disse que as explosões também ceifaram 60 vidas afegãs. A explosão tem sido chamada de um ataque complexo. Autoridades americanas dizem que as explosões são resultado de homens-bomba do ISIS-K que as detonaram em meio à multidão enquanto os afegãos esperavam para chegar ao aeroporto. As explosões ocorreram após um alerta das nações ocidentais de uma ameaça terrorista iminente. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabul aconselhou os cidadãos dos Estados Unidos em vários portões do aeroporto a saírem imediatamente, observando ameaças à segurança do lado de fora dos portões. De acordo com o oficial de defesa dos Estados Unidos, o ISIS-K quer criar o caos no aeroporto e que existem fluxos de inteligência sugerindo que ele será capaz de realizar vários ataques. My main concern is that ISIS-K would look to deploy a massive bomb or a team of bombers to strike simultaneously. ISIS-K ou K de Khorasan, uma área ao redor da fronteira do Afeganistão e o Paquistão. O ISIS-K afirma ser um ramo do principal grupo terrorista do ISIS, que ganhou poder da Síria e do Iraque há 7 anos. Especialistas dizem que o ISIS-K, formado por alguns jihadistas veteranos da Síria e de outros lugares, perdeu terreno e força de trabalho desde 2018, mas ainda está presente no leste do Afeganistão e formou células em Cabul. No total, de acordo com o relatório das Nações Unidas, acredita-se que eles tenham entre 1.500 e 2.500 combatentes no Afeganistão. A lot of these are former Taliban who slapped on the ISIS patch in order to sort of make themselves the biggest, baddest guys on the block. Mas o ISIS-K agora é um inimigo jurado do Talibã. The Taliban are fighting them. Really, it's more local rivalries. Mas por que, de forma mais ampla, os 2 notórios grupos terroristas se voltaram um contra o outro? For a number of reasons. Those range from ideological to political to military. Frankly, ISIS doesn't believe in a political agenda. ISIS believes that only God can rule. And even though the Taliban is attempting to establish an Islamic emirate, that's not enough for ISIS. ISIS is a bit more hardcore. De acordo com o analista Colin Clark, o ISIS-K é tão radical que ele pode ser considerado ainda mais draconiano do que o Talibã. Nas áreas controladas por eles, a dura lei Sharia é imposta e eles podem executar civis e espiões suspeitos. They want to attract and recruit the most ardent sociopaths in the country, and their calling card is this, rapacious and wanton violence against anyone that stands in their way. That actually helps them bring in other fighters into the organization that have a similar mindset. Alguns desses combatentes vieram de prisões afegãs. O ISIS-K realizou vários ataques suicidas devastadores no Afeganistão nos últimos anos, incluindo um ataque a uma escola para meninas nesta primavera, que, de acordo com uma avaliação do Pentágono, matou pelo menos 68 pessoas, a maioria delas meninas. E ainda outra ameaça do ISIS-K que os analistas estão observando. They could wreak havoc around the airport by taking a shot at some of the aircraft that are taking off from and landing at Hamid Karzai International Airport. That's a great concern right now. Alguns analistas do terrorismo dizem que o ISIS-K provavelmente não será capaz de derrubar o Talibã, em parte porque o Talibã tem um número muito maior de combatentes.
O ISIS-K é um inimigo jurado do Talibã. O grupo formou células em Cabul que realizaram uma série de ataques suicidas devastadores dentro e fora da capital afegã desde 2016. As explosões também complicaram os esforços de evacuação. Faltando menos de uma semana para o prazo final de 31 de agosto, os esforços de evacuação dos Estados Unidos estão aumentando no Afeganistão. Um grupo bipartidário de legisladores dos Estados Unidos está pedindo ao presidente Biden que ignore o prazo final de 31 de agosto estipulado pelo Talibã. Acredita-se que milhares ainda estão tentando deixar Cabul e eles podem não conseguir sair até o final do mês. So the question before us now is, are we going to keep our deadline or are we going to keep our promise? A veterana de guerra afegã Kristen Rouse está tentando ajudar a retirar os aliados afegãos. Ela disse que nos últimos dias os afegãos não puderam voar em voos militares e os fretamentos cessaram. I saw that photo of a mostly empty plane and I cried. Seats are empty, the airlift is there, but people are not permitted access. These are it's like a locked castle. O democrata Andy Kim disse que não se trata de ser republicano ou democrata, trata-se de qual é o valor da palavra da América. America and about the expectation of what the American handshake means to those that were willing to put their lives at risk to be able to help us. O republicano Michael McCall concorda. We had a promise that we would get them out. How can they trust America anymore if we violate our trust and our promises? O Pentágono disse que continuará evacuando as pessoas até que os Estados Unidos saiam na próxima terça-feira. Mas durante os dias finais, ele se concentrará em retirar as tropas e os equipamentos americanos. Qualquer decisão de Biden de ficar mais tempo pode reacender os combates entre o Talibã e as tropas ocidentais que comandam o transporte aéreo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse a jornalistas em Washington na quarta-feira que 1.500 americanos permanecem no Afeganistão. 14th, we've evacuated at least 4,500 U.S. citizens and likely more. More than 500 of those Americans were evacuated in just the last day alone. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que em 14 de agosto havia cerca de 6.000 americanos que queriam deixar o Afeganistão. Destes, o Departamento de Estado evacuou 4.500 e contatou outros 500 com instruções sobre como chegar ao aeroporto. Eles continuam se comunicando com os outros 1.000 americanos que ainda estão no Afeganistão, confirmando se eles ainda planejam partir. Um repórter perguntou a Blinken se o governo Biden está disposto a assumir a responsabilidade pelas deficiências do processo de evacuação. About taking responsibility. I take responsibility. I know the president has said he takes responsibility. And I know all of my colleagues across government feel the same way. Outra questão é se os Estados Unidos irão se envolver com o Talibã no futuro. If it makes good on its commitments to allow people who want to leave Afghanistan to leave, that's a government we can work with. If it doesn't, we will make sure that we use every appropriate tool at our disposal to isolate that government. Blinken prometeu que mesmo após a retirada dos militares em 31 de agosto, seu departamento ajudará os americanos a deixar o Afeganistão. Quanto aos evacuados afegãos, o Departamento de Segurança Interna está concedendo a alguns deles liberdade condicional humanitária. Eles agora podem entrar nos Estados Unidos sem visto. O arranjo incomum está sendo habilitado pelo secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, que está concedendo liberdade condicional humanitária aos afegãos sem vistos. Desde que o Talibã assumiu em 14 de agosto, um total de 88.000 pessoas foram evacuadas. Milhares chegaram aos Estados Unidos, mas o Pentágono disse que outros 10.000 ainda estão no aeroporto de Cabul, aguardando a partida. O Pentágono também disse na quarta-feira que as tropas dos Estados Unidos não resgataram nenhum americano no Afeganistão fora de Cabul, apesar de ter a capacidade de fazê-lo. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que a razão pela qual a distância é tão pequena é porque o foco da missão é proteger o aeroporto internacional Hamid Karzai, de onde os voos partem regularmente com afegãos, americanos e outros. Ele acrescentou que até agora houve 3 missões, incluindo uma ao Hotel Baron, para resgatar um grupo de 169 pessoas que lutavam para chegar ao aeroporto. Kirby acrescentou que das 3, uma foi de curta duração e outra de curta distância.
E de acordo com a Associação dos Aliados do Tempo de Guerra, 18 mil intérpretes afegãos ainda estão no país. E quanto ao custo da guerra, não apenas no campo de batalha, mas também depois dele, uma pesquisa do projeto de custos de guerra da Brown University disse que o custo para cuidar dos membros dos serviços que ingressaram após o 11 de setembro chegará a 2,5 trilhões no período de 2001 a 2050. O relatório mostra que isso inclui tanto o que já foi gasto em assistência médica e benefícios, quanto em custos futuros projetados que já estão incorporados no sistema. Os custos crescentes de cuidados com a saúde para veteranos dobraram nos últimos 20 anos. Eles atingiram 4,9% do orçamento de 2020 e aumentaram a partir da marca inicial de 2,4% em 2001, mesmo com cerca de 7 milhões de veteranos a menos. O estudo também descobriu que o custo aumentou. Os custos do governo federal para cuidar dos veteranos dobraram nas últimas 2 décadas na América. De acordo com este estudo, ele subiu para 4,9% do orçamento total em 2020. Isso é 2,4% em 2021, embora haja cerca de 7 milhões de veteranos a menos agora. O professor da Universidade de Harvard, que desenvolveu o estudo, aponta alguns motivos pelos quais os custos estão aumentando tanto. As razões para isso são que as tropas que se juntaram após o 11 de setembro, na verdade, realizaram desdobramentos mais longos com mais frequência e foram mais expostas ao combate. Além disso, mais veteranos sobreviveram a ferimentos e tiveram graves deficiências causadas por esses ferimentos que exigiram tratamentos médicos mais complexos. Outras razões incluem os veteranos tendo mais acesso aos benefícios do governo, melhores sistemas para a apresentação de pedido de invalidez e assistência médica e mais serviços para ajudá-los a conseguir empregos depois do serviço militar. E agora, antes de terminarmos, vamos a algumas notícias leves. Ontem foi o Dia Nacional do Cachorro nos Estados Unidos. O dia incentiva as pessoas a compartilharem suas vidas com cães de todas as raças. Tanto nossos animais de estimação quanto aqueles que trabalham para salvar vidas e ajudar outras pessoas merecem atenção neste dia. Os que desejavam comemorar foram incentivados a passear com o cachorro ou passear com o cachorro de algum amigo. Outras maneiras de ajudar seriam doar para abrigos de animais. Aqueles que comemoraram foram incentivados a compartilhar seus momentos nas redes sociais. O fotógrafo americano de vida selvagem Roger Caras disse certa vez: "Os cães não são nossa vida inteira, mas eles fazem nossas vidas inteiras." Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.